Então, olha só, no módulo 4, né, do 7º ano, temos aí o início do estudo sobre a importância das figuras planas, né, que faz parte da geometria plana. Então, essas figuras geométricas planas, elas estão presentes no nosso dia a dia, sempre estamos observando essas figuras. E no próprio módulo, a gente vai estar observando que em várias estruturas, projetos arquitetônicos, né, de prédios, de casas, né, muitas estruturas geométricas, elas apresentam formas, apresentam aí figuras planas, que são diversas, né? Que vai desde retângulos, triângulos, quadrados, círculos, então várias figuras planas podem ser encontradas no nosso dia a dia, né? Em vários objetos, várias estruturas. Então tem uma importância muito grande. E aí a gente vai ter o estudo dos triângulos, certo? Nos triângulos, você já aprendeu que triângulo é um polígono com 3 lados. A forma triangular é muito usada em projetos de arquitetura e engenharia civil, como podemos ver nas imagens a seguir. Então temos aí essa torre, né? Na parte interna dessa torre, que tem a sua estrutura em forma de triângulos. Temos outras estruturas aqui arquitetônicas também com formas de triângulos, né? Então, a fachada de prédios, a fachada de casa sempre vai estar apresentando figuras planas. Então, nesse caso aqui, estamos observando essas figuras que são triangulares. E para construir um triângulo, é importante considerar algumas questões. Então, assim, na construção de triângulos com régua e compasso, temos que observar algumas situações importantes. Veja a seguir o triângulo ABC. Nele é possível identificar 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos. Então, sempre os triângulos vão apresentar essas características. 3 vértices, certo? A, B e C. 3 lados, AC, CB e BA. E 3 ângulos internos, né? Então, essa parte interna que faz parte do vértice, a parte interna do vértice do triângulo, é obviamente o ângulo. Então vamos ter aí A, B e C são os vértices, AB, AC e BC são os lados, CAB, ABC e ACB são os ângulos internos. Então, observando essa estrutura, os triângulos sempre vão estar apresentando essas características. Conhecendo as medidas dos lados de um triângulo, é possível construí-lo usando régua e compasso. Vamos conhecer os passos necessários para construir um triângulo com lados que medem 4 cm, 3 cm e 2 cm. Veja um esboço para orientar a construção da figura. Então vamos observar. Utilize uma régua para construir os segmentos auxiliares AC de medida 3 cm e BC de medida 2 cm. Então vamos observar que esses segmentos AC e BC, eles apresentam as respectivas medidas, 3 cm e 2 cm. Segundo passo, trace uma reta R. Sobre ela, construa o segmento AB de medida igual a 4 cm, que será um dos lados do triângulo. Então, observem aqui o segmento AB, né, com a reta R. Terceiro passo, ajuste a abertura do compasso para 3 cm, tomando como base o segmento auxiliar AC. Depois, com a ponta seca do compasso, na ponta A, trace um arco. Então, vamos observar aqui essa construção, né, com base no que a gente está verificando aí.
Então, observando a construção, temos aqui os materiais, vamos precisar de régua, certo? Vocês vão precisar de régua. Para construir o segmento, observando que a régua ela vai apresentar, né, basicamente, de 0, né, a 3 centímetros para fazer a medida, certo? Então, vamos estar traçando essas dimensões AB, né, nos pontos A e B, certo? Nos pontos A e o ponto B, para que a gente possa construir o nosso triângulo, ok? Então, traçando o segmento, então vamos traçar esse segmento, traçando o segmento de A até B, certo? Para que a gente possa estar construindo o nosso triângulo, ok? Vamos posicionar o compasso, como a figura apresenta aí. Posicionando o compasso, vamos abrir esse compasso 3 centímetros. Então vamos usar esse compasso, né? Vamos abrir esse compasso, colocando a ponta seca em A, certo? E aqui em B, a ponta com grafite em B. E vamos traçar aí, né, um arco. Traçando esse arco, olha só, olha o arco que a gente traçou aqui. Traçamos um arco, certo? Então já observei a abertura desse arco, olha só. A partir daí eu vou estar construindo o meu triângulo. Então eu sei que na abertura desse arco, obviamente, né, eu tenho a abertura do arco com 3 centímetros, certo? Posso fazer aqui também, de uma forma invertida, vou observar que esse arco, ele também terá 3 centímetros. Dessa forma, eu vou estar construindo o meu triângulo, né? A partir desse momento que eu tracei esses pontos, eu observei que eu construí aqui um ponto C, né? O ponto C justamente foi na interseção entre esses dois arcos, entre o arco de A, que foi traçado no início, de A até B, e o arco que foi traçado, né, de B até A. Então, traçando aqui a interseção, esse pontinho de interseção aqui, esse pontinho de interseção justamente é o ponto C. Posso construir o ponto C aqui. Pronto. Agora só é ligar os pontos. Vou ligar o ponto BC, né? Posso usar a régua para ligar o ponto de B até C. E posso ligar também aqui o ponto de A até C, usando a mesma régua. Posso ligar o ponto de A até C. Um pouquinho aqui. Pronto, ligando os pontos, eu vou observar que eu tenho aqui um triângulo, certo? Com essas dimensões, certo? Eu construí o triângulo com 3 centímetros de abertura. Esse 3 centímetros foi posicionado a régua e eu medi 3 centímetros. E em seguida eu construí traçando o arco aqui também com abertura de 3 centímetros. Então observe que eu construí esse triângulo, ok? Então eu vou observar esse triângulo com abertura de 3 centímetros de um lado e 3 centímetros também no arco. Eu vou analisar aqui as medidas dessas laterais. Eu vou observar que esse triângulo ele também tem 3 centímetros de B até C e ele vai apresentar também 3 centímetros de C até A. Então, todas as dimensões desse triângulo, tanto AB, eu posso traçar aqui para informar a medida do lado, AB, BC e CA, todos vão apresentar 3 centímetros, certo?
Então eu tenho aqui um triângulo equilátero, né? Se a gente for classificar em relação às medidas dos lados, ele é um triângulo equilátero, porque ele apresenta todos os lados iguais, né? Tanto AB como BC e como CA, todos têm 3 centímetros. Então ele é um triângulo equilátero. Dando sequência aqui, vamos observar que os triângulos, eles existem algumas condições de existência desses triângulos, né? Condição de existência de um triângulo. Você já sabe que para obter um triângulo é necessário traçar 3 segmentos, mas devemos observar que nem sempre 3 segmentos formam um triângulo. Por exemplo, será que é possível construir um triângulo com lados medindo 4 centímetros, 2 centímetros e 1 centímetro? Vamos observar. Então, observando que foi traçado esse triângulo, e esse triângulo com o lado 4 centímetros na base, ou o outro lado 2 centímetros e o outro lado 1 centímetro. Porém, não foi possível construir esse triângulo justamente por quê? Porque não fechou, olha só, esse polígono que é um triângulo, ele não fechou. Então ele não vai ser um triângulo, né? Porque ele não está fechado. Observem a abertura, porque os lados foram muito pequenos. O de 1 centímetro não conseguiu se unir com o lado lá de 2 centímetros, né? As pontinhas das retas não foram possíveis o fechamento desse polígono. Então ele não se classifica como um triângulo. Então, obviamente, não foi possível construir. Verifique que os arcos não se cruzam, né? Portanto, não é possível construir um triângulo com esses segmentos, com essas medidas. Para saber se é possível construir um triângulo com segmentos de determinadas medidas, aplicamos a condição de existência de um triângulo, também chamada como desigualdade triangular. Então, essa desigualdade triangular, em qualquer triângulo, a medida de cada lado deve ser menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, a medida de cada lado deve ser menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, isso é uma relação de desigualdade, que para existir esse triângulo, para que seja possível construir esse triângulo, essas medidas têm que ser válidas. Então, vamos observar. Nesse exemplo aqui, podemos construir um triângulo com lados medindo 7 centímetros, 3 centímetros e 5 centímetros? Para isso, verificamos a condição de existência de um triângulo. 3 centímetros é menor que 5 centímetros mais 7 centímetros. 5 centímetros é menor que 3 centímetros mais 7 centímetros. 7 centímetros é menor que 3 centímetros mais 5 centímetros. Então, a gente observando, verificando aí outra vez, vamos ter 3 centímetros vai ser menor que a soma de 5 mais 7 dá 12. 3 centímetros é menor que 12, correto. 5 centímetros é menor que 10, a soma de 3 mais 7. E 7 centímetros é menor que 8, a soma de 3 mais 5. Então é possível construir esse triângulo. Então a gente faz essa comparação para que a gente possa observar se é possível ou não construir um determinado triângulo. Na prática, conhecidas as medidas dos 3 lados dos triângulos, basta testar a desigualdade para o maior lado, ou seja, se a medida do maior lado for menor que a soma das medidas dos outros dois lados, a condição de existência do triângulo está satisfeita. Então, se essa medida for menor, obviamente, esse triângulo ele é possível sim a sua construção. Então, com base nessa relação de desigualdade, a gente pode observar se o triângulo ele pode ser construído ou não, né? Então, vamos observar na prática aqui. Então, se eu traçar um segmento, digamos que o primeiro segmento tenha
2 centímetros, certo? O outro segmento tem 4 centímetros e outro segmento tem 8 centímetros. Vamos observar se é possível construir um triângulo com essas dimensões, né? Então vamos observar que um lado vai ter 2 centímetros, o outro 4 centímetros e o outro 8 centímetros. Montando esse segmento, eu vou traçar aí uma dimensão de 8 centímetros, certo? Vou usar a régua para traçar 8 centímetros, então vou marcar do 8, aqui, do 8 até 0, do 8 até 0, pronto, esse vai ser o meu primeiro segmento. Tracei aqui o primeiro segmento com 8 centímetros. O outro segmento vai ter a metade, 4 centímetros. Então, eu vou traçar outro segmento aqui, ó, com 4 centímetros, certo? Eu vou colocar aqui do 4 até o 0, ou do 0 até o 4, tanto faz. E vou traçar esse segmento. E eu vou traçar agora o outro segmento, observando, vou traçar o outro segmento apenas com 2 centímetros. Traçando o outro segmento apenas de 0 a 2. De 0 a 2 centímetros, eu vou observar aqui os arcos, né? Eu vou observar que os arcos tanto esse arco como esse outro arco aqui de 2 centímetros, vou fechar aqui até o 2. Um momentinho. Então, fechando aqui até o 2. Observo que esses dois arcos, eles não se encontraram, né? Não houve uma interseção entre os arcos. Então, eu observei que não é possível construir um triângulo com essas dimensões, de 2 centímetros, 4 centímetros e 8 centímetros. Né? Observem que esse triângulo, os dois arcos, ó, tanto esse arco como esse, eles não se encontraram, né? Observe que ficou essa abertura. Então, essa medida de 8 centímetros, 4 centímetros e 2 centímetros, não é possível construir um triângulo. Então, com base nessa relação, a gente pode observar se é possível ou não a construção desses triângulos. Então, nessa relação, a gente observa que os triângulos eles dependem dessa desigualdade. Então, observando aqui a desigualdade, olha só. Na prática, conhecidas as medidas dos três lados dos triângulos, basta testar a desigualdade. Para o maior lado, ou seja, se a medida do maior lado for menor que a soma das medidas dos outros dois lados, a construção de existência do triângulo está satisfeita. Então, observe que isso aqui não ocorreu, né? Porque se a gente observar o maior lado, nesse caso aqui, o maior lado que é 8, né? 8 tem que ser maior, ou tem que ser menor, nesse caso, né? Então, eu já vou observar. Esse 8 aqui tem que ser menor que a soma dos dois, de 2 mais 4. Né? Então, se a gente for observar, a soma de 2 mais 4 dá 6. Né? Então, nessa condição,
2 mais 4 dá 6, então nessa condição não tem como 8 ser menor que 6. 8 obviamente vai ser maior que 6, por isso esse triângulo ele não foi possível a sua construção. Né? Então a gente observa essa relação das desigualdades aqui, onde as medidas dos três lados dos triângulos, né, elas têm que ter essa relação de desigualdade. O maior lado, ou seja, se a medida do maior lado for menor que a soma das medidas dos outros dois, esse triângulo é possível ser construído. Nesse caso aqui não ocorreu. Observe que a soma dos outros dois lados deu 2 mais 4, deu 6. Observe que 6 não é maior que 8. Muito pelo contrário, 8 é que é maior que 6. Então a gente observa por que esse triângulo não foi possível a sua construção, ok? Então vamos estar fazendo atividade sobre isso, ok? E na próxima aula a gente continua a explicação, né? E dando mais exemplos no processo de construção de triângulos com base nas suas dimensões. Ok, gente? Então até a próxima. Boa sorte a todos.